tarde, meu nome é Tatiana e eu vou apresentar para vocês o artigo que produzimos em conjunto com o professor Antônio Colchete Filho, professora Mariane Nanui e professor Domingos Loureiro. O artigo tem como título Letreiros Turísticos, a inscrição literal da cidade na paisagem física e virtual. Introdução. A cidade configura-se como um dos atrativos fundamentais na escolha dos destinos turísticos. O mundo midiático tornou-se o principal canal propulsor do marketing que relaciona a fotografia como atração e persuasão de um destino. As redes sociais se tornaram aliadas do turismo na atualidade e as cidades tornaram-se uma espécie de produto de grande valia, cuja comercialização depende de ações de marketing que as promovam como marca e atraiam turistas como potencial consumidor de bens materiais e simbólicos. Dentro desse contexto de competição por turistas, bem como de criação de uma imagem da cidade e do intenso uso da tecnologia e das redes de comunicação em massa, os letreiros turísticos, como chamamos, tornam-se cada vez mais presentes nas paisagens urbanas, sendo uma forma das cidades expandirem sua presença na internet. A partir desse contexto, analisa-se, nesse artigo, esse novo elemento urbano que vem se afirmando nos espaços públicos de várias cidades, em grandes capitais, ajuda a promover o turismo urbano, a conectar pessoas, lugares e paisagens com sentidos que são ressignificados através da divulgação de imagens nas redes sociais. Metodologia. A metodologia desse estudo baseia-se na revisão sistemática de literatura, com a pesquisa em fontes secundárias e complemento a construção de base teórica para um tema que ainda é pouco discutido nos estudos culturais, nas artes e no campo do design. Por fim, discute-se a própria nomeação desse mobiliário urbano, que não é consensual na literatura, e destacam-se o espaço público e a paisagem urbana como temas importantes de discussão para pensar a cidade contemporânea e as suas demandas recentes. A ideia de lugar para o turismo e para o espaço urbano. O espaço toma forma também através de representações e imagens. Como um produto, a imagem do lugar adquire um papel cada vez mais importante no turismo recente, uma vez que promete uma experiência de viagem associada ao destino, sendo fortemente carregada de significados simbólicos, servindo como declarações de estilo de vida e elementos da construção da identidade visual. A imagem também é considerada, segundo os autores Kislali, Kavaratz e Ksarin, 2019, como um elemento crucial no marketing da cidade, pois ajuda a diferenciar um lugar e reafirmar a importância da imagem do destino para uma localidade como parte do chamado branding da cidade. Vale ressaltar que a cidade é constituída não só de espaços estruturais físicos, mas também de elementos sociais intangíveis, e como tal, a marca deve ser desenvolvida não só de uma maneira racional, com características lógicas, como deve ser capaz de transmitir emoções e valores sem perder a essência do lugar. Letreiros turísticos, acepções conceituais para um elemento urbano. No turismo, o ato de fotografar vem se intensificando, uma vez que os turistas contemporâneos também são colecionadores de fotografias, tendo elas como tipo de souvenir, um registro dos momentos e de lugares turisticamente importantes. Nesse sentido, a imagem de um lugar tem um importante papel no turismo,
à medida que vincula fortes significados simbólicos, tornando-se um elemento crucial no marketing da cidade. Em paralelo a esse contexto, deparamos-nos com um elemento urbano que vem ganhando terrenos nos espaços urbanos de diferentes cidades do mundo, os letreiros turísticos. Vale ressaltar que a utilização do termo letreiros turísticos nessa pesquisa é uma possibilidade para nos referirmos a esses inúmeros elementos urbanos que se instalam nas ruas e pontos turísticos das cidades, uma vez que ainda não foi identificado um termo preciso para se referir a eles. Após revisão de literatura realizada, destacam-se algumas nomeações mais comuns, primeiramente em língua portuguesa, mas também em inglês, francês, espanhol e holandês. Com esse breve levantamento e as possíveis traduções para os termos pesquisados, destaca-se um panorama de como os letreiros turísticos podem ser referidos em trabalho de outros países, mas ressaltando que não são definições consolidadas, assim como acontece no Brasil. Assim, os letreiros turísticos tornam-se táticas de marketing eficientes para que os lugares existam no mundo digital, através da força do seu simbolismo. Essa tendência de construção de letreiros em grande escala pode ter sua origem no início do século XX, no ano de 1923, quando o letreiro de Hollywood foi criado para incentivar a compra de terrenos na região. Assim, o letreiro original dizia Hollywoodland. Com relação aos letreiros turísticos, tais como conhecemos hoje em dia, podemos destacar o letreiro de Amsterdã, construído em 2004, que foi o pioneiro nessa tendência de marketing das cidades, atraindo visitantes do mundo inteiro. No Brasil, essa tendência tem ganhado força e todas as 26 capitais estaduais, mais o Distrito Federal, já implantaram algum tipo de letreiro turístico. Esses letreiros turísticos estão inseridos em pontos estratégicos e passaram a incorporar a lista de pontos a serem visitados, buscando traduzir em seus formatos e cores a identidade de suas cidades. A adoção do termo letreiro turístico revela sentidos mais amplos para o objetivo inicial desses elementos, para atrair turistas e visitantes a lugares chaves de uma determinada cidade, com o nome da cidade escrito literalmente em um objeto. As cidades, assim, representadas graficamente, expande a sua influência, quando por meio de fotos nas redes sociais, sua pregnância se expande, assim como a discussão sobre as possibilidades de nomeação desse elemento urbano. O complexo universo dos elementos urbanos para a arte, o design e a gestão urbana. Como conceituar os elementos urbanos? Se sua terminologia já requer cuidado, conceitualmente, então as fronteiras se tornam ainda mais fluidas. São os letreiros turísticos objetos artísticos? Na maior parte dos casos, não nascem de um processo artístico, mas se tornam posteriormente arte pela apropriação? São objetos de design? Na maior parte dos casos, não são pensados e produzidos como tal. São mobiliários urbanos ou somente peças de composição do espaço público e paisagístico? Knaus e Colchete Filho identificam um potencial gerador de imagens a partir de exemplos de elementos urbanos, que podem ser mobiliários, monumentos e arquitetura, e adotam o termo imaginária urbana para se referirem a exemplos que extrapolam a sua função e uso iniciais e se tornam identitários para um lugar e uma comunidade. Dessa forma, analisar a composição dos lugares, sejam essas concretas ou simbólicas, é um fator essencial em processos de compreensão
dos espaços públicos e paisagens urbanas, pelo alto potencial agregado em diversos elementos urbanos que se tornam referências coletivas. Considerações finais. Ao longo desse trabalho, procurou-se destacar como as mudanças no espaço urbano contemporâneo têm se intensificado a partir da globalização. Os meios de comunicação potencializaram grande parte dessas mudanças pelo sistema de circulação das imagens. Os elementos urbanos, que chamamos de letreiros turísticos, são um exemplo singelo de como mobiliário urbano, cidade, turismo, gestão urbana e memória coletiva podem se associar para a discussão sobre o espaço urbano. Constatou-se que não há consenso na definição para esse novo tipo de elemento urbano que vem sendo instalado. Assim, achamos mais adequado nomeá-lo como letreiro turístico, por se tratar de elementos compostos